Boa noite. O investimento total na ordem de 154 mil dólares americanos durante os primeiros 8 anos, mediante a realização de estudos sísmicos e de impacto ambiental, perfuração e avaliação, é um dos eixos fundamentais do contrato de partilha de produção relativo ao Bloco 2 da Zona Económica Exclusiva, assinado pelo Governo através da Agência Nacional do Petróleo e a empresa Sinoangol STP Bloco 2 Limitada. De acordo com o comunicado de imprensa da Agência Nacional de Petróleo, constituem eixos do contrato um bónus de assinatura no valor de 5 milhões de dólares que no prazo de 30 dias deverá ser depositado na conta nacional do petróleo. O contrato contempla ainda projetos sociais, também no valor de 5 milhões de dólares e bolsas de estudo e formação de quadros nacionais no valor mínimo de 250 mil dólares por ano. No quarto dia da greve dos professores, o Ministério da Educação, Cultura e Formação acusa os delegados do Simprestep de impedirem professores que querem trabalhar de afastar os alunos das zonas das escolas e de outras práticas puníveis por lei. O mais preocupante nesta questão é que há professores que querem trabalhar, mas muitos delegados sindicais afastam os alunos da zona das escolas, mandando-os para casa e ainda, em muitas escolas, os portões são fechados, trancados, impedindo os que querem trabalhar de o fazer, contrariamente ao que dispõe a lei da greve. O Ministério da Educação, Cultura e Formação chama a atenção dos grevistas para o seguinte: fazer greve é um direito que os trabalhadores têm. Isso não significa, contudo, a ausência total no posto de trabalho. Quem decidir a não comparecer tem faltas injustificadas e o faltoso sofre as consequências que até podem resultar em processo disciplinar. Os delegados sindicais que estão ao serviço do seu sindicato, como piquetes de greve, devem saber que a sua função é velar para que nada de anormal aconteça durante a greve, nomeadamente segurança dos edifícios e das pessoas dentro do local de trabalho. Ao persistirem no entrave às crianças e aos professores, é punível por lei. Os trabalhadores devem permanecer durante a greve, diária e disciplinarmente, durante o tempo igual ao de trabalho. De outro modo, o Ministério vê-se compelido a tomar as medidas que se mostrarem adequadas. É o sindicato que vai responder pelo pagamento dos dias em que estiverem de greve, desde que o grevista esteja no seu posto de trabalho. Porém, fica um alerta: será que o sindicato, com os 42.915.438 dobras que recebe mensalmente pelas cotas dos associados, ou seja, com os 386.238.942 dobras que já recebeu de janeiro a setembro deste ano, vai pagar os professores em greve, quando o Estado gasta mensalmente 18 mil milhões de dobras, quase 1 milhão de dólares norte-americanos, com os salários do pessoal docente? Apesar disso, o governo continua aberto para dialogar com a representação dos trabalhadores em greve e pede espírito de responsabilidade e bom senso. Já o Simprestep acusa o Ministério da Educação de falta de diálogo e de perseguição aos professores. Numa nota de imprensa, o sindicato denuncia o recrutamento de professores extraordinários para furar a greve. Primeiro, a vontade do Sr. Jorge Bom Jesus de vingar os professores é tanta que não foi capaz de verificar que na lei da greve, artigo 12º, ponto 1, diz, e citamos: a greve suspende as relações emergentes de contratos de trabalho dos trabalhadores aderentes
nomeadamente o direito à retribuição e os deveres de obediência, assiduidade e diligência. Fim de citação. Segundo, a ameaça de marcação de faltas injustificadas aos professores e educadores em greve é violador dos direitos dos trabalhadores em greve e atenta contra o direito que os trabalhadores em reivindicar os seus direitos constantes nas leis laborais em vigor. Terceiro, o Simprestep convida o Sr. Ministro de Educação e os seus colaboradores a apropriarem-se do que vem constante na lei da greve, porque o recrutamento de professores extraordinários para furarem a greve viola sobremaneira o que vem ali explícito no artigo 9º, tendo em conta que os professores extraordinários têm o seu vínculo laboral noutros ministérios e serviços. Os professores educadores de Santo Tomé e Príncipe sabem ler, escrever, por isso sabem bem que durante a greve os salários não são pagos pela entidade empregadora, logo não entendemos a intenção do Sr. Ministro em se referir a esse facto. A revisão do Estatuto de Cargos Políticos levou os presidentes das Assembleias das Câmaras Distritais ao encontro do Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. A revisão do atual Estatuto dos Cargos Políticos foi o assunto que levou os presidentes das Assembleias das Câmaras Distritais ao Palácio dos Congressos para um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional. Para o porta-voz dos autarcas, o atual Estatuto discrimina, em parte, os membros do poder local. O objetivo deste encontro, no fundo, é de nós encontrarmos o consenso junto à Assembleia para vermos o Estatuto de Cargos Políticos, porque esse atual Estatuto que está em vigor é um Estatuto que discrimina, de certa forma, os membros do poder local, principalmente os presidentes da Assembleia Distrital, que é o órgão representativo do distrito, e não só os vereadores e os autarcas. Segundo Adelino dos Santos, tanto o presidente da Assembleia como os líderes parlamentares mostraram-se sensíveis a uma revisão do referido Estatuto. Encontramos da parte do presidente da Assembleia e dos líderes parlamentares uma abertura bastante boa e estamos esperançosos que vamos chegar a bom porto e possivelmente no futuro vamos apresentar à Assembleia uma proposta de revisão do Estatuto de Cargo Político e a Assembleia, com o consenso que há, poderá assumir o documento e, no fundo, temos muito brevemente esse problema resolvido. Poder local preocupado com a atual revisão do Estatuto dos Cargos Políticos. Os parlamentos são tomense e marroquino pretendem reforçar os laços de amizade e de cooperação, o assunto que dominou o encontro entre o presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, e o embaixador do Reino de Marrocos, Ali Bougi. A audiência decorreu no Palácio dos Congressos. Realmente, os parlamentos são a voz do povo em qualquer país democrático. E o objetivo da visita do Sr. Embaixador com o Sr. Presidente, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia, é da criação de um grupo de amizade entre os dois parlamentos dos dois países para transmitir e reforçar essa amizade entre os dois países. A Sua Excelência, Presidente da Assembleia, reagiu favoravelmente e vai ser criado muito brevemente para começar também a trabalhar junto entre os dois parlamentos. O Reino de Marrocos pretende cooperar com São Tomé e Príncipe nas áreas de agricultura, pescas, turismo, energia e minas e formação profissional. Disse hoje o embaixador marroquino à saída do encontro com o primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa.
No encontro de pouco mais de meia hora, as partes fizeram um resumo da cooperação já existente entre São Tomé e Príncipe e o Reino de Marrocos. Além dos acordos já assinados com aquele país, o embaixador marroquino apresentou ao chefe do governo outras possíveis áreas de cooperação. Le Maroc, je crois, doit être le premier partenaire de São Tomé. O Reino do Marrocos se considera como o primeiro parceiro africano para São Tomé e Príncipe a nível da formação. Digamos, a formação e as bolsas de estudos que estão a dar para São Tomé e Príncipe. Antes eram 15, hoje em dia já estamos no dobro, que já são 30 bolsas de estudo. Vai ser aumentado não só a nível dessas bolsas de estudo, mas da formação profissional, que é também formação de quadros. Também estamos abertos a dar ajudas e formação a nível da agricultura, a nível de pesca e a aplicar vários acordos que foram também a nível da energia e das minas. Agricole, de mines, d'énergie, tout ça, c'est des champs de coopération qui pourraient être explorés et développés. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Notre volonté au Maroc, c'est de renforcer cette coopération, ce partenariat. E discutido muitas questões com o Sr. Primeiro-Ministro a nível da cooperação, a nível da ajuda. E o Reino do Marrocos considera-se também como um país irmão e vão ser feitos todos os esforços e os meios para aumentar e reforçar as relações bilaterais e a cooperação com São Tomé e Príncipe. Formation des cadres saotomiens. Nous avons actuellement une centaine d'étudiants saotomiens au Maroc. Segundo o diplomata do Reino de Marrocos, o primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa, reconheceu o seu país como um parceiro fiável e de grande potencial. Por isso, esse esforço da cooperação. Antes da ronda de audiências desta terça-feira, o embaixador de Marrocos foi recebido ontem pela chefe da diplomacia são-tomense. Durante o encontro, o diplomata marroquino manifestou interesse em tornar mais dinâmica a cooperação entre os dois países. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades reuniu-se na tarde desta segunda-feira com o embaixador de Marrocos em São Tomé e Príncipe, que veio manifestar a vontade do seu país em dinamizar ainda mais a cooperação. Marrocos considera que a relação entre as partes é muito boa, mas é a altura de pôr em marcha outros aspectos desta cooperação. L'objectif de ma visite, c'est de discuter un peu de nos relations bilatérales, de notre coopération entre nos deux pays, de faire l'état des lieux, c'est-à-dire discuter de ce que nous faisons maintenant. O objetivo da minha visita é de discutir um pouco a nossa relação de cooperação, discutir o que fazemos agora e o que faremos no futuro. Eu abordei com a senhora ministra vários assuntos, falamos sobre a formação dos estudantes são-tomenses em Marrocos. Nós damos 30 bolsas por ano, dobro do que estávamos a oferecer, e damos bolsas para a formação profissional. Nós temos acordos assinados no domínio da pesca, turismo, energia e minas, e eu vim exprimir a necessidade desses acordos entrarem em vigor. Il y a des accords que nos pays ont signés dans le domaine de la pêche, du tourisme, des mines, de l'énergie. Donc j'ai exprimé le souhait que ces accords soient mis en œuvre. O embaixador de Marrocos assegurou, por outro lado, que há condições criadas para se fazer funcionar os acordos já existentes e avançou ainda que Marrocos está disponível para apoiar São Tomé e Príncipe com estágios nestas áreas de cooperação. O diplomata marroquino aproveitou a oportunidade e manifestou-se interessado em ver criado no país uma associação dos antigos estudantes e amigos do Reino de Marrocos e assegurou que esta iniciativa ajudará a reforçar ainda mais a relação de amizade e cooperação entre os dois países. Na próxima quarta-feira estará no país o diretor-geral da Agência Marroquina de Cooperação Internacional e a sua equipa, que virá ao país para dar seguimento à dinamização da cooperação entre as partes. Marrocos, que oficializou o seu consulado em São Tomé e Príncipe. O ato aconteceu na noite de ontem no Hotel Pestana, numa cerimónia presidida pela ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. O Reino de Marrocos oficializou o seu consulado honorário em São Tomé e Príncipe numa cerimónia presidida pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades,
na presença de vários convidados. A abertura do consulado honorário é um novo passo no fortalecimento dos laços de amizade entre esses dois países. Eu gostaria de afirmar que o consulado honorário fará todos os esforços para sensibilizar e incentivar os empresários dos dois países para formar parcerias em nome dos benefícios e dos interesses de ambos os países. São Tomé e Príncipe tem pontos fortes e várias oportunidades que poderiam atrair os investidores marroquinos. Eu também desejo o estabelecimento de uma comunidade marroquina em São Tomé e Príncipe para lhe transmitir a amizade entre os dois países. Quero expressar a esperança do nascimento de uma associação de amizade marroquino-são-tomense e também uma associação dos ex-estudantes são-tomenses em Marrocos. Eu sempre fiquei fascinado pelo progresso democrático feito pelo povo de São Tomé e Príncipe e tenho confiança no futuro desta rica história e da harmonia que sempre existiu entre os vários componentes da população do país. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a sua excelência, o Sr. Ali Bougie, o embaixador da Sua Majestade, o Rei de Marrocos, na República Gabonesa e na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Eu também quero agradecer-lhe por sua dedicação e seus incansáveis esforços para fortalecer os laços fraternais e da cooperação bilateral entre os dois países. O embaixador do Reino de Marrocos também manifestou-se satisfeito com a oficialização do seu consulado. L'ouverture de ce consulat est un témoignage éclatant de l'amitié profonde. A abertura deste consulado é uma demonstração clara de profunda amizade que liga os dois países e os dois povos irmãos. Isto confirma a vontade do Reino de Marrocos de conferir à relação com a República Irmã de São Tomé e Príncipe uma dimensão particular. É uma oportunidade bastante significante sob o ponto de vista de reforço das relações de amizade e de cooperação e vem confirmar a ambição dos dois países de ter uma relação mais exemplar e fecunda. Ce jalon vient confirmer l'ambition des deux pays de bâtir un partenariat fécond, exemplaire pour nos deux pays. Para a ministra da Tutela, este ato marcará o início de uma nova era. Estou convencida que o presente feito marcará o início de uma nova era nas relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países, cooperação histórica que remonta ao período da luta de libertação das ex-colónias portuguesas da África, sob a douta direção do malogrado rei Hassan II. Com efeito, a existência de um consulado honorário mais próximo de nós constitui mais um importante instrumento que, conjuntamente com a Embaixada sediada em Libreville, irão dinamizar, impulsionar e incrementar a cooperação entre os dois países, bem como contribuir para atrair investimentos marroquinos, quer públicos como privados, a este recanto do globo. Permitam-me saudar o contributo que a cooperação marroquina vem dando, nomeadamente no domínio de formação de quadros são-tomenses, quer a nível universitário, quer no de formação profissional, para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. De ressaltar o envio anualmente de estudantes, que totalizam 123 em formação, se tomarmos em conta os 27 que seguirão nos próximos dias para as diversas universidades desse país amigo. Com a oficialização do Consulado Honorário de Marrocos em São Tomé e Príncipe, o Reino de Marrocos é, a partir de agora, um país mais perto de São Tomé e Príncipe e do seu povo e de todas as suas dificuldades. Já esta tarde, o embaixador marroquino foi recebido em audiência pelo presidente do MLSTP-PSD. O objetivo da visita com o Sr. Presidente foi da cooperação, discutir a cooperação e informar o Sr. Presidente do MLSTP sobre a cooperação entre Marrocos e São Tomé e também que vai ser reforçado o mesmo nível dos quadros e os acordos vão ser aplicados. E também aproveitou-se para falar também sobre a atual situação do Saara.
Houve vários acordos que foram assinados no domínio de pesca, no domínio da agricultura, de minas e de energia. O que foi discutido é aplicar, como dizemos, e reforçar esses acordos. Pour aller de l'avant dans la coopération. Os pequenos agricultores estão preocupados com roubos constantes nas suas parcelas. A história que vai ver de seguida é de um horticultor que viu quase toda a produção de cebola ser roubada. Abatido, Adálio Bandeira, agricultor de profissão, faz as contas ao prejuízo. Este totaliza 15 assaltos de que já foi vítima. Novamente, os prejuízos são avultados. Eu, depois de cair no desemprego, portanto, eu segurei a terra, que não é bem a minha terra, se bem que eu tenho uma parte, é a terra das minhas famílias todas. Entanto, eu dediquei a terra como uma questão de profissional. Portanto, eu vim para a terra, para trabalhar a terra e viver da terra. Fiz uma sementeira de cebola e eu previa-me tirar, portanto, 1 tonelada de cebola. Mas o que eu verifiquei é que nem consegui chegar nem a metade. Por causa do roubo, como se viu, só metade que desceram para mim. Depois de semear e começar a verificar os resultados, o que restou é um grande vazio e destruição. Além de cebola na sua parcela, cultiva outros produtos como tomate, malagueta, pimentão e feijão verde. A banana-pão era, segundo ele, uma das suas apostas, mas por causa do roubo... Eu perdi gosto em plantar banana-pão, rouba banana-pão, rouba fermento. Portanto, isso é um roubo extraordinário. O desespero deste agricultor é ainda maior pelo fato da sua parcela estar toda ela vedada. Por outro lado, além dos prejuízos, Adálio mostra-se também preocupado com a vida das pessoas. Deixar uma mensagem a toda a gente, principalmente os dirigentes do país, de modo a ver a questão de roubo, que está a ser demais. As pessoas estão a roubar produto hortícola e que é perigoso. E quando essas pessoas são apanhadas, esses gatunos são apanhados, não há ninguém que venha dizer-me que eu tenho que indemnizar o ladrão que faz tipo isso. Porque ele está a me roubar, ele está a prejudicar-me e ele leva ao mercado e vender. Portanto, a pessoa também que compra também pode ser prejudicada. Desta vez eu não utilizei produto químico. Eu fiz só através de uma produção biológica. Tudo através de estudo. Portanto, eu não utilizei. Mas, não, eu aconselho pessoas não... Quer dizer, não deve roubar mesmo. Porque caso podia aplicar um teodão aqui, um malatião, um DX, um hortênio, portanto, a pessoa corria risco de matar a outra pessoa. Este é um olhar desolador de um agricultor que esperava por todo um trabalho desenvolvido uma boa colheita. Enfim, livros didáticos foram entregues ao Ministério da Educação, Cultura e Formação. A oferta é da Fundação Maria das Neves, numa parceria com os cidadãos Rogério Pacheco e Eugénia Cravide. Incentivar o hábito pela leitura e ajudar a apetrechar o acervo didático das escolas do país é o espírito que norteou este grupo de cidadãos, numa parceria com a Fundação Maria das Neves, a entregar esta segunda-feira este lote de livros ao Ministério da Educação, Cultura e Formação. Gostaria de agradecer esta oferta, que no fundo é uma parceria da Fundação Maria das Neves e Dr. Rogério e a Eugénia Cravide. Agradecer pela importância que o livro tem para o nosso sistema de ensino. Sabemos que o livro forma, o livro informa, e que é preciso dizer que, apesar do advento de novas tecnologias, o livro continua, portanto, com um papel muito fundamental no nosso sistema de ensino. Uma ação que também surge com o propósito de fazer com que o uso das novas tecnologias de informação não se sobreponha ao hábito de leitura. Nós constatamos que no início do ano letivo, não há dúvida que os livros são os melhores companheiros. Sabemos que há uma grande escassez de materiais didáticos, já sabe, também conhece. Embora haja hoje as novas tecnologias de informação, a internet, nada disso substitui, portanto, um livro com um companheiro diário, um amigo. Por isso é que, portanto, os esforços foram enviados para que esses livros pudessem ser distribuídos nas escolas, de modo a ajudar, portanto, os alunos
Portanto, no ensino-aprendizagem. Para mim, um livro é a mesma coisa que o combustível para um automóvel, não é? Nós, lendo, aprendemos, somos menos enganados e a nossa cabeça fica mais aberta. Eu gosto muito, é a primeira vez que eu estou a oferecer livros, assim publicamente, né? Porque já trazíamos muitos livros, davam lá em Portugal, e eu trazia os livros para aqui para São Tomé e dava-os, por exemplo, para Agostinho Neto, muitos livros. Agora, felizmente, estão concentrados aqui. Os livros, ora recebidos pelo Ministro da Educação, Cultura e Formação, serão posteriormente distribuídos a todas as escolas do país. Na Biblioteca Nacional arrancou hoje o ateliê para o reforço das capacidades em conservação do património nos pequenos estados insulares. O certame decorrerá durante 4 dias, com participação de entidades e técnicos de vários setores ligados ao património nacional. Este ateliê é organizado no âmbito do projeto relativo à aplicação da Convenção do Património Mundial em São Tomé e Príncipe, visando reforçar as capacidades de apoios à sua conservação dentro de pequenos estados insulares em via de desenvolvimento. A ideia de proteger em todo o mundo um património que ultrapassa todo o tipo de fronteiras geográficas, património de toda a humanidade, junta-se à originalidade de unir o cultural com o natural, numa mesma escala de valores. A Convenção do Património Mundial converteu-se, por isso, num dos instrumentos para a paz, concórdia, que congrega um grande número de países. Estamos, por isso, muito indignados que a guerra esteja a afetar imensos bens classificados e nas listas do património mundial do Mali, do Iraque, do Quênia, da Líbia, entre outros países. Aproveitemos essa oportunidade para colocar São Tomé e Príncipe na rota da salvaguarda do património histórico. Segundo o Ministro da Educação, Cultura e Formação, não existe país sem cultura ou uma história, e a nossa está ligada ao mundo. Este grupo multissectorial de técnicos nacionais será formado para saber o que fazer para contribuir na preservação do nosso património nacional e cultural. Este país é um grande museu, portanto, que requer preservação de tudo o que nele existe. E, de facto, a preservação de todo o nosso património histórico, cultural, portanto, as pessoas, a arquitetura, os sítios, enfim, não nos esquecemos de que este país é um grande jardim botânico, resultado dos ciclos da cana-do-açúcar e do cacau, plantas que trouxeram, por sua vez, homens. E nós precisamos, de facto, de valorizar todo este acervo patrimonial. A formação está sendo realizada na Biblioteca Nacional e administrada por um consultor angolano nos próximos 4 dias. Há uma necessidade de colocar hoje na agenda das nações e particularmente na agenda do patrimônio mundial o patrimônio natural e cultural dos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e São Tomé também faz parte. Então é nesta perspectiva que nós estamos aqui para, uma vez mais, trabalhar com São Tomé e Príncipe no sentido de conseguirmos colocar na lista indicativa do patrimônio mundial alguns bens de São Tomé e Príncipe. E também, durante essa semana, faremos um exercício para podermos estabelecer um plano de ação, pelo menos de 3 anos, que vai permitir a São Tomé de definir as prioridades no que toca à salvaguarda e à valorização dos seus bens patrimoniais. Cabo Verde e Angola trazem para esta atividade experiências, sendo que já fazem parte da lista dos países que preservam o seu património mundial. Está tudo dito. Boa noite e até amanhã.